Olá pessoal, É, estamos novamente aqui com exercícios do Moodle da disciplina de fenômenos eletromagnéticos da UFABC. Agora, olhando exercícios que envolvem a lei de Faraday. Esse exercício aqui nós já resolvemos em outro vídeo, né? E existe um exercício que usa a mesma figura, que é este aqui. Eu vou deixar aqui o resultado que nós obtivemos nesse exercício, que perguntava a velocidade em função de outros parâmetros, em função da corrente elétrica, do campo magnético e do comprimento da barra, né? Esse foi o resultado que nós obtivemos. E ele muda um pouco o enunciado e fala o seguinte: nessa parte, nesse novo exercício aqui, ele te dá o valor da força aplicada e pergunta qual é a corrente elétrica nesse resistor, né, quando está uma velocidade igual a tanto, 1,23 metros por segundo nesse exemplo aqui. Mas veja que a corrente elétrica que passa pelo resistor, né, naquele exemplo que nós tínhamos já resolvido, ela depende da velocidade que o problema dá, depende da resistência, mas depende também desse comprimento da barra e do campo magnético. E nesse caso aqui desse outro exercício, o problema não te dá nem a corrente e nem o campo. Então a primeira coisa que você pensa aqui é em chorar. Mas vamos analisar a física dessa coisa, né? O que acontece quando a gente tem uma corrente, né, numa barra, né? Vamos olhar para a barra, e essa barra está numa velocidade na presença de um campo magnético. Vai surgir aqui a corrente induzida, né, na barra faz com que surja uma força magnética que se opõe ao movimento da barra, né? Essa força magnética, a intensidade dela é IL vetorial B. Como tudo está perpendicular a tudo aqui, né, a intensidade dela é simplesmente I vezes o comprimento da barra vezes o campo. Mas caramba, essa é a força magnética. Essa não é a força aplicada, né? Mas em qual é a condição para a qual essa barra se desloca com velocidade constante? A força resultante tem que ser nula, né? Em outras palavras, né, a força externa, esse FAPP, deve ter a mesma magnitude que a força magnética para que a velocidade seja constante. Em outras palavras, né, a força aplicada tem que ser igual a ILB. Pô, mas caramba, eu ainda estou dependendo do L e do B. Veja que se você, nessa equação aqui, se você isolar o produto LB, né, você escreve LB como FAPP dividido por I, né? Só manipulei essa expressão aqui. E o que vai acontecer agora se a gente pegar esse LB aqui igual a FAPP sobre I e aplicar nesta equação aqui? Veja que aqui eu também tenho um LB. Se a gente fizer isso e isolar a corrente elétrica, nós encontramos a corrente elétrica em função apenas da força, da velocidade e da resistência. Né? Então algo que era tristeza virou alegria. Né? Veja que nessa expressão aqui nós não temos nem o comprimento da barra e nem o campo. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Né? Igualando a força aplicada à força magnética que a gente sabe calcular, e nessa situação a força resultante é nula e a velocidade é constante. Né? Aplicando nessa expressão que já nós obtivemos do outro exercício, né, que envolvia também essa figura aqui, nós encontramos a corrente em função da força aplicada, da velocidade e da resistência. Bem simples, né, pessoal?